10 fatos curiosos do Brasil. 1. Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Até 30 anos atrás, Tocantins não existia, era parte de Goiás. O novo estado foi criado com a Constituição de 1988. Tocantins, o estado, está localizado no sudeste da região norte e faz divisa com vários outros estados. Sua capital é Palmas, a menos populosa entre as capitais estaduais brasileiras. O estado tem uma extensão territorial de 277.720,520 km² e uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes. As cidades mais populosas são Palmas e Araguaína. O estado apresenta um dos menores índices de densidade demográfica do país. Além de Palmas e Araguaína, outras cidades relevantes são Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. A geografia do estado é diversificada, com Chapadas, serras e a planície do Araguaia com clima tropical, são as melhores cidades para se morar. A economia do Tocantins é baseada no comércio, agricultura, pecuária e criações. As principais atividades do setor terciário estão concentradas em Palmas e nos municípios às margens da rodovia Belém-Brasília. O estado tem o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, e o maior PIB entre todos os estados do norte do Brasil. A Serra das Traíras é o ponto mais elevado do estado, com 1.340 metros de altitude. 2. Rio de Janeiro já foi capital de Portugal durante o período colonial no Brasil. Em 1763, o Rio de Janeiro virou capital de Portugal. Foi a única capital europeia fora da Europa. O Rio de Janeiro, conhecido informalmente como Rio, é a capital do estado homônimo e está localizado no sudeste do Brasil. É um dos principais destinos turísticos do país e é conhecido internacionalmente. É a segunda maior metrópole do Brasil, com uma população estimada de mais de 6 milhões de habitantes. A cidade é famosa por seus ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, as praias de Copacabana e Ipanema, o Maracanã, a Lapa, entre outros. Foi designada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O Rio é um importante centro econômico, cultural e financeiro, abrigando duas das maiores empresas brasileiras, o Grupo Globo e a Petrobras. Possui o segundo maior PIB do país e é um importante polo de pesquisa e desenvolvimento. A cidade foi a capital do Brasil até 1960, quando a sede do governo foi transferida para Brasília. Em 1975, tornou-se a capital do estado do Rio de Janeiro. Refinadora de petróleo começou a construção no Rio de Janeiro e em Itaboraí, mas não deram continuidade. Obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Investimento público de R$40 bilhões no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, conhecido como Comperj, abandonado após 6 anos de construção. Lançado em 2006, o maior projeto da Petrobras na gestão Lula não produziu petróleo. Atualmente, apenas 1.000 trabalhadores, em comparação aos 35 mil no auge da construção. A situação, revelando que a refinaria está 86% concluída, enquanto a unidade de processamento de gás natural atinge 36%. Contrato de R$2 bilhões assinado em 2013, com R$500 milhões desembolsados pela Petrobras e mais R$1,5 bilhão. Necessário para a conclusão, US$14 bilhões. A taxa de homicídios no Rio de Janeiro em 2023 foi de 17 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso representa um aumento de 8,92% em relação ao mesmo período em 2022. No entanto, é importante notar que esses números podem variar de ano para ano e são influenciados por uma variedade de fatores. 3. Segundo maior em número de aeroportos do mundo. O Brasil é um país muito grande e tem muitos aeroportos, cerca de 2.498. É o segundo maior número do mundo, depois dos Estados Unidos. 4. O Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece cirurgia de redesignação sexual gratuita, pelo SUS desde 2008. Marco na garantia dos direitos da população trans. Portaria GM/MS número 2803/2008, garante acompanhamento psicológico, terapia hormonal e cirurgias. Critérios para a cirurgia, de maior de 18 anos. Diagnóstico de transtorno de identidade de gênero, acompanhamento psicológico e psiquiátrico por 2 anos, capacidade de discernimento.
Cirurgia é apenas um aspecto da transição de gênero, um processo individual e complexo. Brasil é referência internacional na garantia dos direitos da população trans. 5. Ler livros pode diminuir a pena no Brasil nas prisões federais. Ler livros pode reduzir a pena em até 4 dias por livro, até 12 horas por ano. Em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, os presos pedalam bicicletas que geram energia para a cidade. Pedalar 3 dias vale 1 dia menos na prisão. 6. O Brasil foi o primeiro país do mundo a produzir o álcool anidro, metanol. O Brasil é o único país do mundo que tem etanol em todos os postos de gasolina. Mais de 90% dos carros novos usam esse combustível. Em 14 de novembro de 1975, o Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool, foi estabelecido pelo Decreto número 76.593. Os engenheiros Lamartine Navarro Júnior e Cícero Junqueira Franco, juntamente com o empresário Maurílio Biagi, são considerados os fundadores do programa, os pais do PROÁlcool. A ideia de motores movidos a álcool foi concebida pelo físico José Walter Bautista Vidal e pelo engenheiro urbano Ernesto Stumpf. PROÁlcool substituiu a gasolina por etanol, reduzindo a dependência do Brasil em relação ao petróleo importado e resultando em 10 milhões de carros a menos movidos a gasolina no país. A escolha do etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar através de fermentação, foi motivada pela queda nos preços do açúcar naquele período. Outras matérias-primas, como a mandioca, também foram testadas. A disponibilidade de álcool permitiu pesquisas em alcoolquímica, similar à petroquímica baseada em petróleo, incluindo estudos sobre a produção de óxido de etileno a partir do etanol, componentes básicos para a fabricação de diversos compostos químicos usados no cotidiano. Brasil na capital estado de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto, e em 1989 a 1992 Brasil, recebeu a visita do ex-presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Visitou a cidade, Ribeirão Preto, aprender a fazer álcool anidro, etanol, junto ao empresário, presidente executivo proprietário da usina de cana-e-açúcar Galo Bravo Maurílio Biagi Filho. 7. Maior população católica do mundo. O Brasil foi colônia de Portugal, que trouxe o catolicismo. É a religião com mais seguidores no Brasil, e com mais fiéis no mundo, cerca de 123 milhões. Fica na frente do México, que tem cerca de 96,4 milhões de fiéis. 8. Banimento das câmeras de bronzeamento no Brasil. As câmeras artificiais foram proibidas no Brasil em 2009, por meio da Resolução RDC número 56, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. A resolução foi publicada em 19 de agosto de 2009 e entrou em vigor em 1º de setembro de 2009. A proibição foi motivada pelos riscos à saúde associados à exposição aos raios ultravioletas, emitidos pelas câmaras de bronzeamento. Os raios UV podem causar câncer de pele, envelhecimento precoce e outros problemas de saúde. O Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir as câmaras de bronzeamento artificial. A proibição foi seguida por outros países, como Austrália, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. A proibição das câmaras de bronzeamento no Brasil foi uma medida importante para a proteção da saúde da população. 9. A castanha do Pará, também conhecida como castanha do Brasil, deixou de ser exportada pelo Brasil, sendo atualmente liderada pela Bolívia no mercado global. Este produto, ícone da Amazônia, é exclusivo da região e não é cultivado em nenhum outro lugar, sendo coletado na floresta nativa do Brasil, Bolívia e Peru. Embora o Brasil tenha uma associação histórica com a castanha, detém apenas 11% do mercado global, enquanto a Bolívia lidera com 74%, seguida pelo Peru. A castanha, nunca domesticada, resistiu a tentativas de cultivo em grande escala. A Bolívia alcançou o domínio global ao adotar eficientes modelos de gestão, comprando castanhas cruas do Brasil por valores baixos, processando-as e exportando como castanha sem casca a preços mais elevados. A contaminação por aflatoxinas, substâncias provenientes de fungos, sendo algumas cancerígenas. A União Europeia, principal compradora global, restringiu os limites de aflatoxinas em 1998, resultando em rejeições brasileiras entre 2002 e 2003. Enquanto as empresas brasileiras enfrentavam dificuldades, as bolivianas souberam lidar com o problema e conquistaram o mercado.
10. Porta-aviões da Marinha do Brasil vendido em site de compras e vendas na internet. Isso mesmo que você ouviu. Um porta-aviões da Marinha, chamado Minas Gerais, já foi anunciado, mas foi retirado, porque o anúncio violava as regras do site. Fim. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. Muito agradecido. Não é que eu não queira seu like, se você gostou do vídeo. Agradeço o seu like, inscreva-se e ative o sininho, deixe um comentário para eu criar vídeos melhores e para receber novidades.